Saudações, videiras, é o seguinte. Esses dias eu estava conversando com um grupo de profissionais que já trabalham com fachadas envidraçadas ou de ACM. Existem várias perguntas que rolam nesse contexto, né? Por exemplo, quanto eu cobro por metro quadrado, etc e tal. Mas uma questão que ficou em debate ali no meio do grupo foi o seguinte: Gabriel, o que de fato um vidraceiro ou serralheiro que trabalha com fachadas envidraçadas ou fachadas de ACM precisa? Aí eu falei assim, precisa de várias coisas, mas tem 4 itens que são muito importantes. Então esses foram os 4 itens que a gente falou. Você precisa produzir mais, você precisa reduzir o custo de processo, você precisa colar os seus vidros com excelência e você precisa dormir tranquilo. A grande questão é o seguinte: na maioria das vezes nós sabemos o que precisamos fazer. Agora, a grande questão e a grande dificuldade é a gente geralmente não sabe como fazer. Então, aproveitando que a gente está falando sobre fachadas estrutural glazing ou as fachadas pele de vidro e até mesmo as fachadas de ACM, eu vou trazer para você aqui uma abordagem de como fazer isso na prática utilizando processos e equipamentos. Vamos lá. Então é o seguinte, o primeiro item é produzir o dobro por dia. Se hoje você consegue produzir 50 quadros e precisa produzir 100 quadros por dia, você vai precisar, primeiramente, agilizar alguns processos e eliminar outros processos. Então, olha só como isso é feito na prática com um dos equipamentos da M5. Com o aplicador de fitas da M5, você elimina o alinhamento com o dedo, com o indicador, você elimina o pressionamento com o dedo polegar, você elimina o direcionamento da fita, que você tem que ficar alinhando ali a fita na borda com os dedos, e você isenta a identificação e retirada de bolhas, que atualmente é o processo mais delicado. Ou seja, esse processo artesanal da forma que a gente faz, ele acaba produzindo um ônus que são as bolhas e a falta de alinhamento. Então, se você tem um equipamento que agiliza o processo e elimina outros processos, que é, por exemplo, a identificação e retirada de bolhas, que é geralmente o que mais demora e precisa ser feito, você consegue produzir mais por dia. Os equipamentos da M5 são manuseados com apenas um funcionário. O investimento ele é baixo e livre de manutenções, tanto na compra ou com a alocação dos equipamentos da M5. Outra redução de custo é ele elimina o desperdício de fita VHB. Eu fui visitar um amigo numa produção, ele estava lá produzindo os quadros dele lá, tal. Ele tem uma produção pequena. E aí eu fui ver o menino dele trabalhando, tal, né? E eles estavam lá colando alguns quadros. E aí o menino dele estava colando numa postura totalmente errada, de uma forma desproporcional. E sem saber, esse meu amigo, né, esse meu colega empreendedor, ele está acumulando aquilo que a gente chama de custo invisível. Por quê? Porque da forma com que o funcionário dele estava trabalhando, provavelmente, a curtíssimo prazo, ele vai ser afastado por uma dor na coluna ou por algum tipo de lesão proveniente da forma com que ele está trabalhando pela falta de postura. Ou seja, isso é um custo oculto que você não contabiliza quando você vai fazer o orçamento ali, você não sabe, mas aquilo está sendo produzido dentro da sua empresa, justamente pela questão da postura errada na hora de manusear os equipamentos. Então, o quarto item dentro dos equipamentos da M5 que você vai reduzir e muito é a questão do seu custo oculto, ou ônus invisível, ou vice-versa. Porque a partir do momento que você tem um equipamento que o seu funcionário trabalha mais confortável, e confortável que eu digo ele trabalha numa postura mais profissional, uma postura mais adequada, e ele faz menos esforço humano possível, esse seu funcionário vai ser menos propenso a receber aí uma lesão aí por má postura. A primeira questão que a gente tem que saber aí é o seguinte: com os equipamentos da M5, os seus quadros eles serão colados de acordo com a NBR 15919. É isso mesmo. Sim, existe uma forma, existe um critério mínimo de colagem. Então a gente vê aí várias formas mirabolantes, né? Entre o pessoal sair pisando em cima de quadro, entre o pessoal ir apertando com as mãos e várias formas mirabolantes. Então, trata-se de um processo aprovado pela NBR 15919,
Só que é um processo mais moderno e por isso produz mais e com mais eficiência. Ele também tem uma regulagem via sistema de pressão, ou seja, não é uma regulagem intuitiva, é uma regulagem por um sistema de pressão e que conta também com um sistema de controle, justamente para trabalhar com a pressão de acordo com a fita, ou seja, o fabricante da fita exigiu aquela pressão, você vai regular aquela pressão e o equipamento vai trabalhar ali sempre naquela pressão. Agora, tá bom, Gabriel, mas e se faltar ar na linha? E se acontecer algum problema? Bom, se acontecer algum problema, a máquina também tem um alarme de emergência. A mesa pressionadora também conta com um sensor automático que facilita o processo de saída do quadro, que é justamente onde costuma quebrar vidro no processo tradicional. E, por último, aí tem um botão de emergência. Caso aconteça algum imprevisto, existe um botão de emergência que interrompe o processo de pressionamento imediatamente. A quarta meta é dormir com tranquilidade, porque essa questão, né? Você tem a questão antes da obra, durante a obra, né? Que é o processo de colagem, subir os quadros, etc e tal, e o processo pós-obra. Então, você tem que fazer lá o seu trabalho, receber o seu dinheiro e dormir tranquilo. Nesse contexto, por que os equipamentos da M5 permitem que você durma tranquilo? Independente do desafio que você pegar na sua obra, independente da largura de fita que o fabricante especificar, você vai trabalhar com o equipamento. Você também tem regulagem de borda, ou seja, você pode aplicar as fitas bem rente à borda ou até 15 milímetros para o interior ali do vidro ou do ACM. O equipamento está em conformidade com as normas, a NR12 e a NT12. Então, essa mesa de pressionamento, ela garante que todos os quadros sejam colados adequadamente e com segurança. E o quarto item é justamente sobre aquilo que a gente falou anteriormente, é que esse equipamento, ele beneficia o operador, justamente porque ele exige menor esforço físico sobre as articulações do operador. E o quinto item que vai fazer você dormir tranquilo, assim como aquele ônus oculto que eu disse da questão do operador, é também sobre a questão que a gente identificou que acontece muito na aplicação manual, que é o esticamento da fita na hora da aplicação. Na aplicação manual é muito difícil que não se estique a fita. Então isso também pode ser um ônus oculto aí. Se você tiver ali 1 ou 2 quadros que você aplicou e por algum motivo esticou a fita, você pode ter um problema futuro. E com o equipamento da M5 isso não acontece. E aí um dado que eu quero dividir com você sobre a eficácia do equipamento, olha só que interessante. Em 2020, a Saint-Gobain, uma das principais fabricantes de adesivo acrílico dupla face de alta performance para envidraçamento estrutural no Brasil, comprou e aprovou a qualidade dos equipamentos M5. Mas agora você vai ter que praticar. E independente de onde você está, independente da quantidade da sua produção, se é uma produção pequena, média ou grande, você vai ter que colocar à prova, você vai ter que testar na realidade das suas obras, do seu dia a dia. E para isso, a M5 facilita muito que você tenha os equipamentos, seja comprando ou seja alugando. E é isso mesmo. A M5 também faz o aluguel dos equipamentos, independente de onde você está, independente do tamanho da sua produção. Legal? Então, agora é com você. Entre em contato com a M5 e fale com eles que com certeza eles vão encontrar aí o melhor plano para você. Tamo junto? Então tamo junto. É nóis, um forte abraço. Valeu!